Classificação dos seres vivos, sexto ano, página 278 a 287. É inegável a existência de uma grande diversidade de seres vivos no planeta, sendo esses seres diferentes em sua anatomia e fisiologia. Assim, classificar e agrupar os seres de acordo com a semelhança e diferenças entre eles observadas é de grande interesse da ciência. A classificação consiste na organização de objetos e seres em grupos de acordo com as suas semelhanças. O homem primitivo já apresentava a preocupação em classificar os seres vivos que estavam ao seu redor. O ramo da ciência responsável por catalogar e classificar os seres vivos de acordo com regras pré-estabelecidas de nomenclatura é a taxonomia. Aristóteles foi o primeiro cientista a propor uma classificação para os seres vivos, levando em consideração critérios gerais, como a capacidade de voar. O problema é que essa classificação generalista acabava agrupando conjuntamente organismos completamente diferentes, como morcegos, que são mamíferos, e abelhas, que é um inseto. Essa classificação era chamada de artificial, pelo fato de não levar em consideração o grau de parentesco entre os seres vivos, tendo começado a cair em desuso já a partir do século XVIII. Nessa aula, veremos como essa classificação evoluiu ao longo da história da humanidade e quais as implicações dela nos estudos dentro da ciência. Nomenclatura científica descrita por Linneu. A classificação dos seres vivos existe com o intuito de facilitar os estudos sobre os organismos. Assim, os cientistas passaram a descrever, nomear e classificar cada ser vivo encontrado, separando-os em grupos de acordo com determinados critérios. O estudo relacionado à função de descrição de uma espécie é chamado de taxonomia ou sistemática. Essa área da ciência baseia-se em procurar semelhanças entre espécies que mostrem o seu grau de parentesco e, assim, as relações evolutivas entre elas. Em 1735, Carl von Linneu, mais conhecido como Carlos Linneu, um botânico sueco, publicou um estudo chamado Systema Naturae, onde propôs a classificação dos seres vivos em grupos, também chamados de taxon. Tal publicação foi revolucionária e propunha uma renovação no sistema de classificação, tendo atualizado as regras em 1758, já com o livro de sua 10ª edição. As categorias propostas por Linneu são hierárquicas, sendo utilizadas palavras em latim para designar espécies ou tipos básicos determinados. Então, um trecho do livro dele, ele propõe uma regra, que é: se agrupássemos corretamente os seres vivos de acordo com suas semelhanças, deveríamos perceber a ordem divina da criação e talvez outros segredos do Criador. Nesse período, a semelhança anatômica era critério básico na classificação de um ser vivo. As espécies eram consideradas imutáveis e padronizadas, pensamento chamado de fixismo. Nessa época ainda não se discutia a ocorrência da evolução das espécies, que teria como seus maiores expoentes Jean Lamarck, em 1809, e Charles Darwin, em 1859. As categorias taxonômicas inicialmente determinadas por Linneu eram em ordem hierárquica: reino, classe, ordem, gênero e espécie. Assim, em um reino estavam reunidas diferentes classes, que, por sua vez, apresentam diferentes ordens, contendo diversos gêneros, e em um gênero estavam contidas distintas espécies. Em sua publicação, Linneu determinou que, para a classificação dos seres vivos, as palavras devem ser escritas em latim. Isso porque o latim é considerado uma língua morta, evitando-se, assim, variações no nome, pois não ocorrerão alterações na forma escritas ao longo do tempo. Na edição de 1758, foi instituído o sistema binominal, ou seja, o nome da espécie possui duas partes. Epíteto genérico é o primeiro nome, escrevendo-se a primeira letra sempre em maiúsculo. E o epíteto específico é o segundo nome, sempre escrito todo em letra minúscula. Os nomes das espécies, quando estão digitados, devem ser grafados em itálico. Quando são manuscritos, devem ser sublinhados.
O sistema de classificação atual dos seres vivos é uma modificação do que era proposto por Linneu. Foram acrescentadas 2 novas categorias, filo e família. Além disso, podem ser utilizadas categorias não obrigatórias, tais como subfilo, infraclasse, superordem, subordem, superfamília, subfamília, tribo, subtribo, subgênero, subespécie e variedade. A sequência de categorias taxonômicas atualmente é a seguinte: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Aqui nós podemos observar o reino, no reino Animalia, a classificação taxonômica do cão doméstico, conforme o sistema de classificação atual. A todo tempo, novos seres vivos vão sendo descritos, o que faz com que ocorram transformações de forma de classificá-los. Entre os anos de 1959 e 1969, um novo sistema de classificação foi proposto por Robert Hardkin Whittaker. Nesse sistema, os seres vivos estão agrupados em 5 reinos, idealizados e baseados especialmente nas características morfológicas e fisiológicas dos organismos. Assim, para Whittaker, os reinos de classificação dos seres vivos são Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. Em 1999, Carl Woese realizou um sistema de classificação baseado essencialmente na comparação da sequência de RNA presente no ribossomo, que é uma organela celular responsável pela proteção de proteína, dividindo dessa forma os seres vivos entre domínios, que é a categoria superior ao reino. Então ficou Archaea, que é a bactéria, eubactéria, e Eucária. Dessa forma, por exemplo, a classificação da espécie humana é a seguinte: domínio Eucária, reino Animalia, filo Chordata, classe Mammalia, ordem Primata, família Hominide e gênero Homo, espécie Homo sapiens. No domínio Archaea estão presentes organismos procariontes que se nutrem por quimiossintese, que é um processo de síntese da matéria orgânica que ocorre na ausência de luz. Em sua grande maioria, são organismos extremófilos, ou seja, que vivem em condições extremas, altas temperaturas ou concentração de sais, por exemplo. Os indivíduos do domínio bactéria são unicelulares e procariontes. São as bactérias que, em diferentes casos, podem provocar infecção nos seres vivos. Por fim, no domínio Eucária, são classificados os seres vivos eucariontes, que podem ser unicelulares, como os protozoários, ou multicelulares, como os animais, plantas e fungos. Hoje, os seres vivos são divididos em 5 reinos animal: vegetal, fungi, protista e monera. O sistema de classificação em 5 reinos usa como critério o grau de complexidade e as formas de nutrição dos seres. No reino Monera, encontram-se os seres unicelulares, representados pelas bactérias e cianobactérias, organismos de organização simples e primitiva. No reino protista, estão incluídos seres eucariontes unicelulares heterótrofos presentes pelos protozoários e unicelulares ou multicelulares autótrofos e exclusivamente aquáticos, as algas. O reino fungi reúne todos os fungos que são organismos eucariontes heterótrofos que se alimentam por absorção. Os animais pertencentes ao reino Animalia e são descritos como seres pluricelulares heterótrofos e que se nutrem por ingestão. As plantas, por sua vez, estão incluídas no reino Plantae e descritas como seres multicelulares, autótrofos e fotossintetizantes. Na sistemática e na área da biologia, que estuda a diversidade dos organismos, nesse estudo são levados em consideração diferentes fatores, como a distribuição geográfica das espécies e as relações biológicas, juntamente com a história evolutiva delas. A sistemática não apenas estuda a espécie vivente, como também as extintas. Portanto, pretende-se não apenas descrever a diversidade de espécies, mas também compreender como esta biodiversidade se estabeleceu.